O que eu queria ter falado naquela aula de Interpret Footage, que vai ser bastante útil pra gente agora, é a questão do time remapping, que é o que nós vamos ver nessa aula. Time remapping nada mais é do que o próprio nome já diz. Remapeamento de tempo. Inclusive deve ser esse o nome do after, da propriedade do after em português, né? Mas enfim, o time remapping serve pra gente criar algumas coisas legais, como por exemplo, fazer o nosso vídeo ser executado ao contrário, fazer o nosso vídeo ser reproduzido mais lento, fazer o nosso vídeo ficar congelado. São essas as possibilidades que a gente tem aqui dentro com o timer mapping. Então, a primeira coisa, o mais simples, eu vou fazer esse vídeo aqui ser rodado ao contrário. Deixa eu tirar aqui o looping dele. Cadê aqui? Interpret Footage, Main. Deixar o looping 1. Vou fazer esse vídeo rodar ao contrário. Botão direito, Time, Time Reverse Layer, ou Ctrl Alt R. Vai ficar com esse íconezinho azul, não sei se dá pra vocês enxergarem aqui, ó, mas no After de vocês vão ver. Ele tem uma linhazinha azul aqui embaixo, significa que ele está sendo reproduzido ao contrário. Olha só, vou dar um play aqui. Meu After está bastante lento porque o meu HD está bastante cheio aqui, eu vou precisar esvaziar ele no decorrer desse curso, senão não vai ter como. Mas ó, se vocês perceberem, o vídeo agora está rodando ao contrário. Vou até avançar aqui alguns frames. Vocês lembram que o original, ele dava o zoom na moça, né? Agora ele está tirando o zoom, fazendo esse movimento ao contrário. Então, uma possibilidade aí do timer mapping. Outra possibilidade é a gente fazer com que esse vídeo seja executado mais rápido ou mais devagar. Isso é através do time stretch. Clicando com o botão direito, indo até time, em time stretch, a gente consegue colocar um valor aqui para o fator de stretching. Stretch nada mais é do que você comprimir ou descomprimir, né, aí o seu vídeo. Então, quando você está comprimindo, você está aumentando a velocidade dele. Quando você está descomprimindo, você está diminuindo a velocidade dele. Então, se a gente colocar um fator, por exemplo, de 200, a gente vai fazer com que o vídeo fique mais descomprimido. Então, a gente tem aí uma velocidade de execução bem menor. No caso, ele estava com 14 segundos de duração, agora ele vai ficar com 28. Se eu der um OK, aqui ó, o tamanho da camada vai ficar bem maior e ele vai ser executado numa velocidade muito mais lenta. Olha só o que está acontecendo ali. Ele não está mais no time reverse, né? Ele está rolando ele está rolando da forma original dele, né? Então, tá aí, ó, rodando bem mais devagar. Isso é interessante quando você grava, por exemplo, um vídeo a 60 frames por segundo e quer fazer um slow motion bonitão, né? Aí você coloca o fator de 200% para você se adequar à velocidade de 30 frames por segundo, que seria o ideal para sua composição. Então aí você consegue um slow motion bem bacana. Deixa eu ver, inclusive, se eu tenho aqui um material em 60 fps para exemplificar isso para vocês. Aqui, ó, encontrei um arquivo de 60 frames por segundo. E no caso, eu vou criar uma composição aqui de 30 frames por segundo, 29.97, tamanho 4K. E aí eu vou colocar esse cara aqui. E aí uma coisa que eu vou fazer é diminuir a velocidade dele. Porque vocês viram, né, que aqui conforme a gente diminui a velocidade, o vídeo vai ficando meio travado, né? Olha esse movimento aqui que esquisito, ele não tá orgânico. Já quando a gente tem um arquivo de 60 fps e a gente diminui a velocidade dele pela metade, né, a gente consegue ter uma fluidez bem legal. Então time stretch, vou dar 200% aqui de stretching, vou dar um OK, e olha só que fluidez bacana que a gente consegue aqui, apesar da diminuição da velocidade. Olha só, a gente tem o slow motion, mas nem parece slow motion porque é bastante fluido, né? Olha só que interessante. Quer ver? Deixa eu colocar o original aqui para vocês perceberem a diferença.
Aqui, ó, velocidade normal do vídeo. E aqui a velocidade em 30 fps com slow motion. Tem um outro arquivo aqui, ó, de neve, que eu acho que vai ser um pouco mais visível. Que a nevezinha tá caindo bem rápido aqui, então já vou dar o time stretch aqui. Vou dar o stretch um pouquinho maior ainda, vou colocar 240. Vamos ver o slow motion que a gente vai conseguir. Olha o que eu falei pra vocês. Quase não parece slow motion porque a gente consegue bastante fluidez quando a gente tem um frame rate maior aí pro nosso vídeo, o que é interessantíssimo. Mas enfim, isso aí é pra vocês entenderem esse fator de stretching. Se a gente duplicar a velocidade desse cara aqui, por exemplo, aqui que a gente tinha 30 de frame rate, a gente consegue uma fluidez maior no nosso movimento. Quer ver? Ó, time stretch, vou colocar 50, e ele vai ficar com metade da duração, e a gente tem uma velocidade bem mais rápida. Olha só como fica bem mais rápido ali o movimento do cabelo da moça, né? Enfim, a gente aumentou a velocidade do nosso vídeo através do time stretch. Outra coisa que a gente pode fazer é o chamado congelamento de quadro. Vamos supor que a gente queira aí que a nossa cena congele bem aqui. Deixa eu até apagar esse outro vídeo aqui. Supor que a gente queira que a nossa cena congele bem aqui. O que você vai fazer? Você vai dar o Ctrl Shift D para você cortar e separar esse material. E nessa camada aqui de cima, você clica com o botão direito, vem até Time, Freeze Frame. E aí, olha só o que vai acontecer. Vai rolar o vídeo aí normalmente, e aí congelou o nosso quadro. Isso é muito útil aí, vai ser muito útil para você em várias questões de VFX, enfim, coisas legais que dá para você fazer com esse freeze frame. Mas às vezes você só quer fazer o efeitinho do freeze frame mesmo, só congelar o quadro e entrar alguma informação na tela. Mas vocês vão ver que isso vai ser bastante útil na nossa caminhada aqui dentro do After Effects. Era isso que eu queria falar de time remapping para vocês nessa aula de hoje.